Olá pessoal, boa tarde. Bom, eu tinha passado um conteúdo para vocês, né, na nossa última aula ali, na aula 1, né, aula 1 online, e eu prometi que ao final da aula a gente ia fazer um feedback daqueles exercícios que eu passei para vocês ali. Bom, então só para dar uma recapitulada, né, nós estamos falando de energia potencial. O que seria a energia potencial? Bom, a energia potencial ela pode ser comparada com a energia cinética de um corpo. A energia cinética a gente viu lá na mecânica, lá na física 1, que é a energia de que um corpo desenvolve quando é em movimento. Então, a energia cinética ela é 1 meio vezes a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado. Então, trazendo esse conceito para o nosso conteúdo, eu posso dizer para vocês que a energia potencial ela é a energia desenvolvida por um sistema onde nós temos uma carga principal, né, que é a carga Q, de nome Q. Ao redor dessa carga desenvolveu-se, cria-se, gera-se, né, um campo elétrico. Eu até comentei isso em sala já com vocês. Então, dentro desse campo elétrico, se eu pegar e colocar ali uma carguinha Q minúsculo, ou seja, uma carguinha de prova, né? E essa carguinha de prova ela vai estar a uma certa distância da carga principal, né? A distância a gente denomina como R. Essa carguinha ela vai entrar em movimento, ou seja, ela vai sofrer com as ações das forças geradas pela carga principal, né? Dentro desse próprio campo elétrico. Então, essa energia a gente chama de energia potencial. E a energia potencial ela está diretamente relacionada ao meio onde a gente está fazendo essa experiência. No caso aqui a gente usa, né, como meio o vácuo. Ela está diretamente relacionada ao valor da carga principal que gerou o campo, diretamente relacionada ao valor da carga de prova e inversamente proporcional à distância que separa as duas cargas. Então, eu posso dizer para vocês que o potencial elétrico, né, gerado por um sistema desse, ele está diretamente relacionado ao valor da energia potencial e inversamente proporcional ao valor da carguinha de prova. Então, se eu jogar uma fórmula dentro da outra, eu posso dizer para vocês que o potencial elétrico, lembrando que esse já foi um conceito estudado pela gente, o potencial elétrico, né, substituindo a fórmula da energia potencial na fórmula do potencial, eu corto os que são iguais aqui, né? Eu corto os valores das duas cargas de prova, porque multiplicar por um número e dividir por ele não se faz necessário, não muda o resultado final. Então eu posso dizer para vocês que o potencial elétrico é igual ao valor do K, né? Que é uma constante, então a nossa constante do vácuo é 9 vezes 10 na 9, né? Vezes o valor da carga principal dividido, ou seja, inversamente proporcional ao potencial à distância que separa as duas cargas. Então, para nós poder responder a questão 1, lá da página 47, né, que eu fiz toda essa introdução para poder responder para vocês a questão da página 47, bom, letra A, vocês podem acompanhar ali pela apostila de vocês, tá? Eu vou conversando com vocês sobre a argumentação ali das questões. Então, em relação à energia, com isso podemos afirmar que a energia potencial do sistema aumenta e as energias cinéticas das partículas aumentam. Ou seja, a energia potencial aumenta? Não, ela não aumenta. Por que ela não aumenta? Porque se eu variar a distância, vai mudar aqui o valor da energia potencial. Ou seja, é inversamente proporcional. Na verdade, a energia potencial ela diminui, né, quando tu variar esse valor ali, ou seja, quando tu aumentar a distância, né? Lembrando que aqui, ó, é uma razão inversa aqui, ó, estão vendo? Então, a letra A com certeza é falsa. A letra B, a energia potencial ela diminui. Opa, até aí, beleza, tudo bem. E as energias cinéticas, lembrando que as energias cinéticas são aquelas que são aquelas energias armazenadas durante o movimento de um corpo, né? E as energias cinéticas da partícula aumentam. Não, aí falou besteira, né? Nesse ponto ali. Por quê? Desculpa, a energia das partículas diminui. Na verdade falou besteira, porque a energia das partículas, a energia cinética, ela vai aumentar, né? Se eu variar esse sistema aqui. Então a letra B, com certeza, partículas da energia cinética diminuem, é falsa. Letra C, a energia potencial diminui, opa, até aí tudo bem, e as energias cinéticas das partículas permanecem constantes. Não, a gente já viu que se nós variarmos aqui, com certeza vai aumentar o valor da energia cinética. Então a letra C também é falsa. Letra D, está dizendo que a energia potencial aumenta. Bom, não vou nem ler o resto porque isso aqui é uma perda de tempo, né?
Se diz que a energia potencial aumenta, na verdade, né, a letra E eu acredito que seja certa, porque foi a única que sobrou. A energia potencial do sistema ela diminui, perfeito, né? Aumentei aqui a distância, então a energia vai diminuir consideravelmente, né? Proporcional ao valor da distância, ou seja, se eu diminuir a distância, eu vou aumentar a energia potencial e vice-versa também funciona, tá? Da mesma forma. Então a energia potencial diminui e as energias cinéticas das partículas elas aumentam. Perfeito, então a energia cinética, porque o corpo vai entrar em movimento aqui dentro desse campo elétrico, a energia cinética vai aumentar, porque esse corpinho aqui em movimento, ele vai acabar adquirindo energia cinética. Então a resposta correta é a letra E. Para não perder muito tempo, já vamos direto para 2. Eu até desenhei aqui o gráfico da questão número 2. Bom, está dizendo aqui na questão número 2, eu tenho um gráfico aqui correspondente ao movimento de um corpo onde o potencial dividido pela constante, o K, é 1 vezes 10 na 5, certo? Centímetro por metro, coulomb por metro. E o valor da distância percorrida, nesse ponto aqui, ó, a distância percorrida foi de 0,2 e essa distância aqui, pessoal, ela já está em metros, tá? Então, seguindo ali o SI, a gente tem que trabalhar sempre em metros. Então, 0,2 metros, eu posso dizer para vocês que 0,2 metros, já vamos botar na forma de expoente, que é para facilitar a nossa vida na hora de calcular, né? É igual a 1 vezes 10, desculpa, 2 vezes 10 na menos 1. Correto? Então essa é a nossa distância, em metros, 2 vezes 10 na menos 1 metros. Eu simplesmente peguei essa vírgula, joguei para cá e tirei um zero aqui, então 2 vezes 10 na menos 1. Então, continuando, a pergunta é, qual é o valor da carga elétrica em Coulomb, né? A partir desse movimento, qual o valor da carga elétrica em Coulomb? Bom, eu já botei aqui a fórmula para nós para perder menos tempo, né? Então, eu peguei a mesma fórmula essa daqui, certo? Peguei a fórmula do Q aqui, essa fórmula aqui, e acabei mudando ela, já deixando o Q em evidência, ou seja, o valor da carga vai ser igual ao valor do potencial dividido por K, porque o potencial aqui, né, o K, ele vai passar dividindo o potencial, se eu estou deixando o Q aqui de um lado, né, olha só, o K vai passar dividindo aqui, o Q vai ficar aqui, o R vai passar multiplicando, né, essa divisão aqui, foi o que eu fiz aqui. Então, o valor da carga vai ser igual ao potencial dividido pela constante, e isso já é um número que foi dado aqui no probleminha, né? 1 vezes 10 na 5, vezes a distância. Então, simples assim, né? Eu vou fazer essa questão aqui embaixo aqui que tem um espacinho. Então, o valor da carga vai ser igual a V sobre K, 1 vezes 10 na 5, vezes o valor da distância. Quem é a distância? Que a gente já colocou ali na forma de expoente, né? 2 vezes 10 na menos 1. Então, o valor da carga vai ser igual, multiplica os inteiros, né, 2, e acaba diminuindo, nesse caso aqui, o expoente, porque na verdade vai ser mais 5 menos 1. Então, vai ficar aqui 4. Ou seja, o valor da carga é 2 vezes 10 na menos 4 Coulomb. Então, essa é a resposta da questão número 2. Né? Letra A no caso aqui, né? A resposta da número 2 é a letra A. Resposta é a letra A. Partindo já aqui, sem perder muito tempo, vamos para a questão 3, né? A questão 3, ela tem um gráfico. E esse gráfico ele mostra para nós dois pontos, o ponto A e o ponto B. E ele dá o valor da carga, ou seja, ele diz que a nossa carga é 160 vezes 10 na menos 6 Coulomb, ou seja, 160 microcoulomb, tá? Lembra que o micro corresponde a 10 na menos 6, lembra? Eu passei isso para vocês lá em aula. Então, ele deu um ponto A, onde eu tenho duas distâncias, uma distância valendo 4 metros e uma distância valendo 3 metros. Então, para nós calcularmos, né, de forma efetiva o potencial no ponto A e o potencial no ponto B, bom, a fórmula não muda, né? Fórmula do potencial está aqui em cima, ó, é o K vezes o valor da carga dividido pela distância. Qual distância que eu quero? Primeiro eu quero do ponto A, a distância do A. Então, levando em consideração a origem, o que formou aqui? Ó? Um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, pessoal, vocês concordam comigo? Para mim calcular essa distância aqui, ó, eu simplesmente preciso fazer Pitágoras, né? Aplicar o teorema de Pitágoras nessas duas laterais aqui. Sim, é exatamente isso que nós vamos fazer. Ou seja, o potencial de A vai ser igual a constante, 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga, que é 160 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância de A. Bom, aplicando Pitágoras ali direto, né, eu posso dizer que
3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, calculando isso aqui, vai me dar uma resposta, né? Essa parte eu deixo para vocês, não vou perder muito tempo aqui, mas basta aplicar isso aqui, né? O que talvez, como eu sempre falo, né? O que pode complicar um pouquinho a vida de vocês é a matemática. Então, eu já vou dar a resposta direto para diminuir aqui, né? Para não se estender muito. Então, a nossa resposta vai ser 2,88 vezes 10 na 5 volts. Vezes 10 na 5 volts. Essa é a nossa resposta do potencial lá no ponto A. Então o segredinho aqui era aplicar Pitágoras para conseguir essa distância aqui, certo? Agora no ponto B, o ponto B ele está cruzando aqui o eixo X, ó, na origem, ou seja, quanto vale na origem aqui? É zero. Então o potencial em B, né, acaba dando uma simplificada, né, vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que é a nossa constante, vezes o valor da carga. O valor da carga é o mesmo, né, 160 vezes 10 na menos 6, dividido por, como é 8 e 0, então 8, né, 8 menos 0 vai acabar dando o próprio 8. Esse aqui, o potencial no ponto B vai nos dar um valor de 1,8 vezes 10 na 5 volts. Então esse é o potencial no ponto B e esse é o potencial no ponto A. Né? Como o ponto B passou pelo zero, então facilitou bastante a nossa vida. Então sem perder mais muito tempo, já vamos direto para a questão número 4. Bom, ao longo de um processo de aproximação de duas partículas de mesma carga elétrica, a energia potencial elétrica no sistema, bom, aí nós temos ali 5 alternativas, né? Então o que ele está dizendo? A energia potencial, essa é a forma da energia potencial, ó, constante vezes o valor da carga que gerou o sinal da carga principal, vezes o valor da carguinha de prova dividido pela distância. Então, levando em consideração essa fórmula, vamos ler ali o que ele está falando sobre a energia potencial. Bom, a energia potencial elétrica do sistema, ela diminui, pessoal, né? Ela diminui, ou seja, ao longo de um processo de aproximação de duas cargas. Então nós temos aqui duas cargas. Vamos pegar aqui uma carga principal, gerou um campo elétrico e vamos botar uma carguinha de prova aqui no meio. Se eu aproximar essas duas cargas, né? Ou seja, aproximando as duas cargas, eu vou acabar diminuindo a distância. Se eu diminuir a distância, pessoal, a energia potencial aumenta ou diminui? Olhando aqui para a fórmula. É claro, é óbvio que a energia potencial ela vai aumentar. Lembrando que a energia potencial é inversamente proporcional à distância. Então, se eu diminuo a distância, né? Eu diminuindo a distância, eu vou aumentar a energia potencial. Então, a letra A está errada. Eu vou pular a letra B, né? Você já sabe que a letra B é a certa, né? Vamos direto para a letra C, para nós justificar todas. Na C está escrito assim, ó, a energia potencial do sistema aumenta, opa, perfeito, inicialmente, em seguida diminui. Não, isso não existe, né? Se tu aproximar as duas, vai simplesmente aumentar e pronto. A letra D permanece constante? Não, não é uma constante, né? Na verdade, elas são inversamente proporcionais. E a energia potencial, ela diminui se eu diminuo a distância. Não, na verdade, né, a mesma explicação. Se diminuir a distância, aumenta a energia potencial. Então, a resposta correta, pessoal, para essa questão aí é a letra B. Porque a letra B diz assim, ó, a energia potencial, né, ela simplesmente aumenta a partir do momento que tu diminui a distância entre as duas cargas. Então essas são os feedback, né, do videozinho que eu fiz aí para vocês em relação aos exercícios da página 47, 1 ao 4. Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus, até a próxima.